para você que está chegando aí na nossa live. Hoje nós vamos falar aí sobre o que não muda para 2022 no marketing digital. Quero compartilhar aí alguns dados com vocês, bem legais. Hoje vai ser engraçado, porque normalmente a galera fala do que muda, né, pro ano que vem, e a gente vai falar aqui o que não muda, que é onde você tem janela de melhorar as coisas que você fez esse ano, né? Bora lá Boa, então, boa. Diego. Vamos lá, vamos começar então. Tiagão, prazerzão estar aqui com você na última live aí da DIT de 2021, né? Chegando aí o final de ano, então todo mundo aí fazendo balanço, né? Vendo aí o que conseguiu fazer, se conseguiu atingir as metas, já planejando aí 2022. E a gente que está aí trabalhando aí todos os dias aí com marketing digital, a gente percebe aí o quanto é muito dinâmico esse mercado. Todo dia a gente tem uma coisa nova rodando, acontecendo. E hoje, né, Tiagão, a gente gostaria aqui de compartilhar aqui com a galera alguns números, né? Alguns números que a gente trouxe aqui para todo mundo, falando um pouco, né, do digital como um todo. E a gente trouxe aqui para vocês aqui algumas dicas também aí para 2022, que a gente acredita muito. Como a gente falou, né, o digital ele muda muito, ele sempre tem coisas novas. E a gente acredita também que muitas coisas novas que chegaram, a gente acredita que vão se consolidar aí no ano de 2022. E muita coisa legal que está acontecendo aí, que aconteceu nesse ano aí, a gente acredita muito que vai continuar aí em 2022, né, Thiago? Exatamente. E, a gente vai começar aqui, pessoal, vamos falar tem uns 10 tópicos pra gente dividir com vocês aqui hoje. E o primeiro desses 10 são alguns números, só para mostrar para quem aí não tá tão por dentro do que tá rolando no digital, só para mostrar a força do digital, o que aconteceu em 2021, né? O ano que não existiu, entre aspas, né? Porque todo mundo ficou em casa, 2020 que não existiu, né? Em 2021. Diegão, 60% da população do mundo agora tá no digital. É impressionante. Isso aqui é um dado da Hootsuite, é uma empresa aí que todo ano eles soltam um relatóriozinho super bacana. Gente, 4,66 bilhões de pessoas, tá? Então, perto aí de 60%. E olha que doido, Diegão. O usuário médio aí de internet usa a internet pelo menos 7 horas por dia, em média, tá? O que é isso? É um aumento de 9% comparado a 2020. Então, deu um salto aí. Mas, atualmente, a gente passa o mesmo tempo na internet que a gente passa dormindo. Olha que doido isso. Então, para cada minuto que você dorme, você tem um minuto na internet. E enquanto você está na internet, ativamente na internet, né? É impressionante que a gente passa 40% da nossa vida acordado usando algum dispositivo conectado. Assusta você isso aí? Cara, é um número assim gigantesco. Se a gente for parar para pensar, né, quando a gente fala no mundo, que muitos lugares no mundo realmente não tem nem internet. A internet ela nem chega em alguns lugares. Mas aqui, quando a gente fala, por exemplo, olhando para o Brasil, né, que hoje a gente tem muito mais celular que pessoas no Brasil, e hoje, né, as pessoas elas têm acesso à internet. Se a gente for pensar 10 anos atrás, não era qualquer um que tinha uma internet 3G, nem existia 4G naquela época. Mas hoje as pessoas elas estão conectadas, né? E essa conexão ela é muito também do mobile, né, Thiago? Porque a gente está o dia inteiro com o celular. A gente acorda com o celular, né? A gente vai almoçar, tá com o celular, a gente vai dormir, a gente está com o celular. Então, a gente está o dia inteiro conectado. E o fato, né, assim, de uma grande parte da população, ela está conectada hoje, ela está acessando a internet, isso gera muitas oportunidades para muitos negócios, né, Thiago? O fato hoje da maioria das pessoas, elas estarem conectadas, né? Total, né? Hoje, recente, a gente teve uma pane aí no WhatsApp, parou o Brasil. Então hoje tem aquilo que começou como uma rede social, aquilo que começou há alguns anos como um lugar para você saber o que seus amigos estão fazendo ou suas amigas estão fazendo, hoje é o que põe comida na mesa de muita gente.
Então, assim, e não só da galera que nem eu como você, que a gente tem o celular, trabalha no computador, e a gente fica o dia inteiro fazendo criativo, otimizando campanha, pensando nas jornadas. Não, tem gente que, cara, para vender o ovo, para vender uma, sei lá, para vender um alface, depende do WhatsApp. Ainda mais agora com essa funcionalidade de você conseguir passar dinheiro via WhatsApp. Então, quando esse cara cai, essa pessoa tira o chão. Pô, tem uma galera que fala, meu, será que eu vou conseguir levar grana para casa hoje? Será que eu vou conseguir vender alguma coisa? Então, eu acho que tem um assunto novo chegando aí, né, que são as tais das NFTs, e eu vou usar isso para fazer um paralelo. Quando a internet começou, a gente acreditava muito que a internet era uma coisa que ia ajudar a gente a buscar coisas, né? Eu vou achar alguma coisa ali na internet. E hoje, na verdade, a gente faz, pelo menos eu passo muito mais do que 7 horas por dia na internet. Eu tô na internet quando eu tô fazendo esporte, eu tô na internet quando eu tô comendo, eu tô na internet quando eu tô assistindo alguma coisa de entretenimento. Eu não assisto mais TV, eu acredito que você também não. Então, assim, eu me atualizo na internet, meu entretenimento é na internet. Claro que a gente não estão nessa conta. O Brasilzão é muito maior do que onde eu e você conseguimos enxergar. Mas quando a gente parar pra pensar, falar, pô, uma ferramenta só, que é o WhatsApp, quando ela para, você fica sem saber o que tá rolando, a gente volta pra, sei lá, a gente volta pra 1999, é meio... Eu acho legal pra caramba, mas dá uma assustada às vezes. Dá uma assustadinha às vezes. E com certeza isso não muda para 2022, pelo contrário, né, Thiago? Ele se potencializa. Aumenta. Ó, gente, redes sociais. A gente tá falando aqui, ó, eu tô com o relatório na minha frente aqui. O número total de usuários ativos nas redes sociais de 4,20 bilhões. Então a gente tá falando aí de 53,6% da população. É muita gente. A gente tá falando aí de uma progressão de 13%. Quando a gente fala 13%, sei lá, do Instagram da DIT, a gente tá falando de um número absoluto pequeno, mas quando a gente fala do mundo, é um arregaço. Então acho que é isso. Isso não vai mudar. Tem a chegada do TikTok, né, Diegão? Que acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas a chegada do TikTok mostra que essa briga aí do social media tá no começo ainda. O que a gente tá acostumado... Eu passei um tempo, gente, na Europa e eu fiquei um tempo... Trabalhei um pouco na Rússia, né? Não fiquei muito tempo, mas o suficiente para entender de que tudo que a gente tá acostumado a usar como ferramenta aqui, daquele lado lá, eles têm o equivalente, mas com outro nome, é outra empresa, né? Lá é o Yandex, o que pra gente é o Google, para eles é o Yandex. Na China a gente tem os Alibaba da vida, os WeChat da vida, que é onde a gente aqui no lado ocidental pegamos inspirações. Esse negócio de pagar via QR Code, os caras já faziam em 2016, se eu não me engano, lá na China. Então é um arregaço. E a gente viu que nos últimos 3 anos, a galera usando o número de usuários em social media aumentou mais de 1 bilhão. É um absurdo. Tem um outro dado aqui, ó. Se as buscas para TikTok foram tratadas para TikTok junto, TikTok separado, foram tratados como uma única busca, seria o terceiro termo mais buscado no YouTube em 2020. Então, no ano passado. Esse ano já deve ter sido ter ido ali pro primeiro e pro segundo. Então, é um absurdo. É um absurdo. O uso da voz, né, Diegão? Então, que já é uma coisa, a gente estava conversando antes aqui, o Diegão comentou, pô, o uso da voz faz 3 anos que é tendência. E cada vez está aumentando mais. Você que está assistindo a gente, você usou a sua voz para pedir alguma coisa hoje? Responde aí no chat, a gente quer saber. Tem um delayzinho do que a gente está falando, que vocês estão ouvindo, então daqui a pouco deve começar a aparecer aqui. Então o Josué, que tá aí, a Drica, que chegou agora. Então, eu uso, por exemplo, eu peço para a Siri me lembrar das coisas. Eu desligo o barulho do alarme usando a Siri. Eu pego as direções para minha casa usando a Siri. E quando eu quero comprar alguma coisa, eu pergunto para a Siri se essa empresa é confiável. E a terceira coisa, quando eu quero chamar o pessoal para vir aqui em casa, família e tal, no fim de semana, eu pergunto, Siri, vai chover hoje? Então são as 4 coisas que eu não uso mais, eu não digito mais, eu só faço pela voz. E você, Diegão, como que é para você essa experiência?
Eu uso muito a busca por voz, eu uso muito no meu dia a dia, assim, até pela facilidade que você tem, você clica ali no microfone e você fala o que você quiser, e como a gente usa muito dispositivo hoje, geralmente você está trabalhando no seu notebook, você tem o celular, você tem um dispositivo conectado com o Google, que você pode aqui no estúdio acender a lâmpada, eu falo acender a lâmpada, desligar a lâmpada, então você faz alguns comandos também por voz, não só para fazer busca, mas para você fazer compra, para você dar alguns comandos para dentro da sua própria casa. E isso são coisas assim que realmente não muda para 2022. Isso continua muito forte. A gente sabe, né? E aí, Tiagão, a importância ainda do conteúdo. Porque como as pessoas agora, nos seus dispositivos, elas estão fazendo as buscas por voz, então, quanto maior você tiver densidade de conteúdo dentro da sua plataforma web, né, que ela se conecte com a internet, isso melhora os resultados, né, para quando as pessoas tentarem encontrar o seu produto ou o seu serviço, né? E hoje as pessoas estão com a internet no relógio, no carro, no celular, no computador, no tablet, ela está conectada a todo momento, e é um desafio também para as empresas, né? Como que ela consegue trazer uma experiência para esses novos usuários que estão fazendo essa busca por voz. Uma outra coisa também, Thiago, bom, uma coisa aí que a gente sabe que não vai mudar, o crescimento das pessoas acessando a internet, isso a gente vê todo ano esse crescimento, o crescimento nas redes sociais, e uma outra coisa também, o investimento em mídia digital, em mídia paga. Nos últimos anos, se a gente for ver o investimento em mídia tradicional, vamos dizer, mídia offline e mídia tradicional, como revista, outdoor, quando você fala de TV aberta e não TV digital, enfim. Quando a gente olha os investimentos que foram migrados, né, olhando os últimos anos, isso é uma coisa que não muda para 2022. Tem um dado aqui bem legal, que 85% da compra digital nos Estados Unidos já é de mídia programática. Mídia programática... O que é mídia programática, Digão, para a galera que não conhece? Exatamente isso que eu ia falar. Há 5, 10 anos atrás, mídia programática era uma coisa assim, super nova, assim, era muito obscuro ainda, como que funciona isso. Hoje, mídia programática é uma realidade. Eu fazendo um paralelo com o passado, antes, para você comprar mídia digital, você tinha que ligar nas empresas e você pedir um Media Kit. O que é esse Media Kit? O UOL falava, olha, para ter um banner no topo da página de 900 por tanto, custa tanto, a gente tem tantas impressões, a gente projeta tantos cliques, a gente tem um público masculino de 55%, enfim. A gente tinha que ligar para todos esses portais, grandes portais, para comprar esses espaços. Com a evolução da tecnologia, a gente vai falar bastante disso, a evolução da tecnologia e da automação, a gente começa a ter uma nova modalidade de compra de mídia digital, que é através da mídia programática, onde você consegue comprar em alta escala, tá? Esses espaços de mídias, onde empresas compram, por exemplo, espaços no Globo.com, no UOL, dentro de aplicativos, e você, através de uma plataforma de compra de mídia, você consegue ter um leque maior. Então, a mídia programática hoje, ela começa a ter aí um papel muito importante. Você pode usar a mídia programática hoje para qualquer coisa. Diego, eu preciso fazer uma campanha em 2022 de alcance. Eu preciso alcançar um público específico que mora num estado e tem uma segmentação específica. Você consegue fazer isso. Diego, eu preciso trazer mais pessoas para dentro do meu aplicativo, para instalar o meu aplicativo. A gente consegue fazer isso com programática. Então, independente da necessidade, hoje a programática ela consegue suprir isso. E o mais legal, pessoal, a gente consegue medir tudo isso. O quanto a gente está investindo, e aqui a gente não fica pegado a DSP, DMPs, enfim. O importante é a funcionalidade da mídia programática para entregar, né, um conteúdo, uma publicidade relevante e mensurar tudo isso. E esse número é absurdo, né, Thiago? 85% da compra de mídia digital nos Estados Unidos, agora, já ser através de mídia programática, é um número grande, e a gente acredita muito que para 2022, com certeza, o investimento em publicidade digital como um todo, ele vai continuar. Então vamos lá, muito bom. Diegão, só para quem tá com o caderninho aí anotando, caderninho, um negócio tão cringe, né? Mas vamos lá, primeira coisa que não vai mudar, a internet vai continuar crescendo, ainda vai ser um arregaço ano que vem, vai ser ainda mais, tá chegando o 5G aí, a Claro já tá com
com a permissão, não sei qual que é a palavra certa para botar o 5G para rodar, então vamos ver como é que vai ser. A gente tem aqui o segundo, né, investimento em mídia paga. O Diegão já deu um spoiler aí do que a gente vai falar lá na frente, que é o conteúdo gerado pelo usuário, mas daqui a pouco a gente entra nisso. E o terceiro, Diegão, bora pro terceiro. Qual que é o terceiro aqui na nossa lista? Cara, a gente falou de redes sociais aí, mas a gente acredita muito na consolidação aí do TikTok aqui no Brasil. Foi um ano, assim, avassalador para o TikTok, não só no Brasil, mas no mundo. O TikTok se tornou o aplicativo mais baixado no mundo. Então, é uma relevância muito grande. Então, já não é mais tendência aqui no Brasil. Então, a gente acredita muito, né, Tiagão, nessa consolidação. E aí tem alguns números aí do TikTok aí durante os anos, né, Tiago? Que a gente pode perceber aí, né? Essa continuidade. Cara, só em receita é impressionante. O TikTok, ele começou ali em 2017, né? Que foi o segundo ano deles. Eles começaram em 2016, então 2016 para 2017, 63 milhões de dólares, dando um salto para 2020 de 1,9 bilhões de dólares. Então, assim, é impressionante. Mais uma informação. Como tá ganhando mais grana, né? De usuários, eles estão hoje aqui com 1 bilhão de usuários já. Tem uma pesquisa que saiu, acho que foi em outubro, eu não lembro quem, não sei se foi a Exame, que falou, que era uma pergunta, será que o TikTok chega a 1 bilhão de usuários até o final de 2021? Não acabou o ano ainda e essa informação de 1 bilhão de usuários já é velha, né? O Rodrigão tá falando aqui que já é rede que as pessoas passam mais tempo, então assim, o TikTok é um arregaço, e eu acho que veio para a China chegando forte aí para mostrar que tem propriedade intelectual para brigar de frente com as empresas americanas que sempre dominaram aí, né, esse nicho. Então, assim, é impressionante aí a receita, primeiro, nesse crescimento de receita, de um ano para o outro, eles cresceram quase que 4 vezes, é isso? Se eu não estou errado aqui com a conta, se eu fizer a conta agora aqui na calculadora, quase 5 vezes e meio eles cresceram em um ano. Então, quando a gente fala de crescimento exponencial, o TikTok acho que é um case, né? Porque uma coisa é você ter um crescimento exponencial quando você sai de, sei lá, uma receita na sua empresa de 5 mil reais para uma receita de 200 mil reais, é um puta crescimento. Mas quando você está na casa dos bi, porque você tem que transpassar aí trocentas mil dificuldades que a gente nem conhece, é impressionante. Então, acho que... e não é só na China, né? Isso que é legal. Todo mundo... Eu não conheço uma pessoa que não conhece o TikTok. Talvez não use ainda, mas que conheça. Então, tem a galera que conhece, a galera que consome. E eu acho que até setembro, agora, quando rolou o evento do e-commerce Brasil, acho que 13% da audiência do TikTok produzia conteúdo para o TikTok. E eles estavam começando a fazer uma ação muito forte de aumentar esse número, né? De aumentar esse número para ter mais pessoas ali criando conteúdo no TikTok, porque daí é aquele loop positivo. Quanto mais conteúdo novo no TikTok, mais conteúdo criativo, mais pessoas interagindo e mais o TikTok tem aí um peso no dia a dia das pessoas. Então, acho que essa força do TikTok é uma coisa que não muda, só cresce também para 2022. E legal, né? A gente conversou com o Leonardo esses dias, ele tem um canal lá no TikTok, né? Da Bic da Madá. Então, o quanto de oportunidade também, né, que isso traz, né, que gera. Então, é muito legal. E aí, Tiagão, falando aí dessa consolidação do TikTok, vamos aí para mais um. Eu separei aqui, eu acredito muito, eu separei o podcast como conteúdo interativo. A gente viu crescer muito na pandemia, isso, e não mesmo depois, assim, que passou o período mais pesado da pandemia, a gente vê continuando crescer essa tipologia de conteúdo, até porque tem um estudo aí da Globo, Thiago, junto em parceria com a Ibope, que eles mostraram lá que 57% dos brasileiros começaram a ouvir podcast. Então, e assim, quase de 100 milhões de brasileiros que consomem de alguma forma áudio digital, não só agora podcast, 28 milhões já declararam ouvir podcast. Então, assim, a gente tem 100 milhões de brasileiros consumindo áudio digital, então muitos escutam música, enfim. E desses 100 milhões, 28 milhões já se declararam a ouvir podcast. E o número de ouvintes de podcast cresceu 24% ao longo desse ano de 2021. Então, a gente acredita muito, né, que... Oi. E olha isso, que impressionante.
Vamos pegar uma pessoa, pelo menos um ícone, um cara que foi um professor para mim durante a minha vida adolescente, até adulta, até hoje, inclusive Mano Brown, Racionais MCs. Ele é um cara que você não via na TV. Você não viu o Mano Brown todo fim de semana no Faustão. Ele não ia nessas paradas. E o Mano Brown tem um podcast. O Mano Brown teve uma live ontem que foi um arregaço no YouTube. Então, assim, pessoas que antes, que eram do mainstream, mas não se identificavam muito ali, vamos falar, com a cultura da TV, do rádio e tal, estão caindo, matando no digital, estão participando muito. Então, isso que você falou do podcast. E, ao mesmo tempo, pessoas que não tinham nenhuma relevância. A palavra relevância, gente, pelo amor de Deus, tá no sentido editorial, né? No sentido, se você botasse, sei lá, o Igão do Podpah, se você botasse ele na Globo quando ele trabalhava no McDonald's, nunca que iam chamar ele para fazer um programa, o programa de mais sucesso da casa. E hoje ele tem o podcast, o Mítico, o podcast mais relevante do Brasil, na minha opinião, assim, tem de mais audiência no Brasil, não é a minha opinião, isso é um fato, né? Então, acho que uma coisa muito legal, acho que veio com as redes sociais ali crescendo, é justamente essa democratização, né? Então, o cara que ele trampava no McDonald's há um tempo atrás, lógico que ele tem uma coisa bacana ali, que ele é amigo de todos os influencers conhecidos e tal, mas ele tem um puta talento, um moleque que mostra ser muito humilde. E com as ideias dele, ele chegou e hoje é dono aí do maior podcast do Brasil, então tá surfando essa onda como o Kelly Slater surfa no WCT. É impressionante. Pô, isso é muito legal. E aqui também, né, para quem é produtor de conteúdo, para as empresas que vê alguma oportunidade de utilizar essa tipologia de conteúdo para ela promover não só produto, serviço, mas conhecimento, ou às vezes ela ter uma rede de contatos, ou ela usar podcast para os seus clientes já ativos, enfim. É uma tipologia de conteúdo que dá para você ter N estratégia, não só para gerar mais vendas, mas daqui a pouco para você divulgar, né, um curso ou algum propósito que você tenha sem fins lucrativos. E falando nisso, Diegão, tem o podcast da DIT, tá, gente? O DIT Talks, então tá ali no Spotify, tá? Então vai lá, segue a gente ali. O Renan agora falou que a emissora que ele trabalha estão criando vários podcasts para falar, para migrar, né, e abraçar várias mídias, colocar no Instagram, colocar no Twitter, no YouTube, assim. O SBT faz muito isso, a Band fez isso também, a Globo ela tem uma outra, a Globo é outra pegada, né, porque eles têm o Globoplay ali, que briga direto, né, com os grandes do Brasil, então ele briga com a Netflix, não com a mesma relevância, com os mesmos números, mas quando você vai olhar ali a relevância da Globoplay comparado com o YouTube, comparado com o Netflix, eles não têm um número que dá para brigar pau a pau, né, porque eles estão no Brasil e nos países que falam português e tal, mas para o Brasil é muito grande, né? Então isso que o Renan falou é bem interessante também, como as mídias tradicionais estão se adaptando ali também para morder e para tentar surfar nessa onda. E uma coisa interessante, Diegão, para pegar aqui no que você está falando sobre o podcast, olha que louco, né? A gente teve um Instagram recentemente falando que o conteúdo principal e primordial do Instagram era vídeo, então que o Instagram era uma rede social de vídeo, e a gente tem o boom do podcast. Beleza, vamos fechar o olho e olhar um pouquinho para trás. TV e rádio. Então, assim, não foi TV, não foi rádio que inventaram, né, esse conceito de vídeo pela internet e de áudio pela internet. Deveria ter sido. Aquela questão de se acomodar quando você está no topo e de repente vem alguém te engole, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas como a gente vê esse ciclo se repetindo, né, de novo, então a gente tendo aí vídeo e áudio, só que agora pela internet, sendo os principais, a principal mídia aí do país, já atingindo essa principal mídia do país já nesse ano. Então é tudo cíclico, né? E muda alguns componentes, mas se você for ver, os elementos são bem similares. E a forma com que as pessoas podem participar disso é outra pegada já hoje também. Isso é muito legal. E aí é muito louco que a gente começa a falar também de tecnologia, né, Thiago? Com todos esses avanços e esses pontos que a gente acredita aí para 2022, não só o podcast, mas também a importância aí da parte de automação, né? Hoje, como faz parte da vida das pessoas, né? E como isso é um ponto que a gente traz aí também como muito relevante aí, que vai ter muita força em 2022. Gente, assim, se você não está usando automação na sua rotina, tem alguma coisa errada, tá?
Mas, Thiago, automação para quê? Seja para coleta e ou análise de dados da sua empresa, por exemplo, sei lá, informações dos usuários, dos resultados, das campanhas. Então, você ter ali como automatizar os insights, né? O que tá dando bom, o que está dando ruim, e ter isso mais mastigado para você, sem você precisar clicar em vários relatórios e fazer essa tabulação, era a palavra que eu estava esperando, sozinho. A questão para você automatizar também respostas para perguntas recorrentes, né? Então, aqueles clientes que perguntam, por exemplo, até que hora você está aberto hoje? Essa é uma pergunta que você não precisa de um ser humano para responder. Você pode automatizar isso, né? Então, automatizando isso, você consegue ter uma resposta quase que em tempo real, em 15, 10 segundos ali, dependendo de alguns fatores. Essa resposta já está com o cliente tem essa resposta. Mandou uma outra pergunta, uma pergunta recorrente, pumba, já manda uma outra resposta automatizada para essa pessoa. Chegou uma resposta que esse robô não tem ideia, já bota ele ali para falar com um ser humano. Então, assim, além de você conseguir reduzir o custo de operação para atender mais pessoas de uma forma rápida, você consegue ter essa inteligência ali de falar assim, não, aqui é robô, aqui é um ser humano. Porque não é tudo que o robô vai fazer, você não consegue automatizar tudo, né? E tem uma coisa muito legal agora que tá chegando com essa onda da inteligência artificial, a questão do feedback com base no que a concorrência está fazendo. Então tem várias startups que surgiram recentemente que elas olham o seu conteúdo e como você escreve as coisas, sei lá, no seu blog, na sua rede social, como são os conteúdos que você insere no Instagram, no TikTok, no Twitter, no LinkedIn, e analisa o engajamento, ou seja, likes versus seguidores, ou quantas pessoas salvaram aquilo e tal, e compara com a concorrência. E aí te traz um relatório falando assim, olha, o seu conteúdo comparado com o da concorrência tá aqui, aqui e ali. Né? Então, aonde eles estão indo melhor do que você, aonde você pode explorar mais porque você tem chance. Tem automação de relatório do YouTube, gente, que é um barato. Você coloca lá um termo de vídeo que você quer fazer e o robozinho já te responde. Fala assim, cara, nem vai nesse vídeo que não vai dar bom. Não vai ter retorno para você. Porque você já tem uma concorrência muito desleal, vamos falar assim, né? Dessas palavras-chave que você quer usar pro tamanho do seu canal. Né? Então, se você fosse parar para fazer um relatório desse, na old school, de forma manual, para saber se você posta ou não um vídeo, uma que ia ser difícil conseguir fazer, porque é muita informação para você tabular, o tempo que você ia demorar para fazer isso, esse vídeo já não é mais uma coisa, já tem um outro vídeo mais novo que você ia ficar no análises e parálises. Então, usar automação na sua rotina para pegar aquelas coisas que são ou é um trabalho linear e repetitivo e deixar um robô fazer aquilo, ou aquelas coisas que você dá você junta, faz uma equação ali, ela te devolve as informações sem que você tenha que abrir 307 mil relatórios para chegar nessa conclusão, vale a pena demais, né? Tem algumas startups, Diegão, que eles estão começando a automatizar a criatividade. A falar, olha, esse banner aqui usa um tomzinho um pouco menos saturado de azul, porque a gente estima que você vai ter X% a mais de cliques. Então a gente já está chegando, então isso não vai mudar para 2022, eu acredito que isso vai ficar um pouco mais popular. Um desafio até para a gente como agência, né, que como a gente pode aproveitar também desse serviço para entregar com mais rapidez aí para os clientes. Mas então essa parte de automação, de machine learning e de inteligência artificial chegou para ficar também. Não tem essa de que não, isso daqui é blá 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 desses nerds. Não tem, não. É isso aqui, gente, é realidade. É você. Tem uma coisa que a gente fala muito na DIT, né? A única coisa que a gente não pode controlar, a gente não pode voltar é o tempo. Mas a gente pode organizar o nosso tempo. E isso aqui, diretamente, ele impacta na quantidade de horas ou de minutos por dia ou por hora que você investe em fazer alguma coisa que você não precisaria estar fazendo, porque um robô pode fazer por você e você consegue usar a sua criatividade, que é uma coisa que o robô ainda não consegue fazer, para reagir àquela informação que chegou. Então, acho que essa parte aí é a nossa sexta dica, né, Diegão? A importância da automação na sua rotina.
Da automação, exatamente. E hoje a gente consegue utilizar muitas ferramentas e aplicativos grátis mesmo que a gente tem, até para ajudar na nossa rotina mesmo, dia a dia. E aí, Tiagão, o Rodrigão aí comentou um lance bem legal do conteúdo, esse negócio, é TV, não é internet, é offline, o que que é? Na verdade, é o conteúdo, porque, na verdade, o veículo ou a mídia, ou como isso vai chegar, porque às vezes o cara gravou um vídeo e esse vídeo é utilizado lá na loja física para passar para os clientes. Que às vezes não é nem no YouTube, nem precisa de internet, está rodando numa TV lá na loja física. E é o que o Rodrigão está falando, é o conteúdo. E muitas das vezes a gente não fica preocupado na mídia. E quando a gente fala podcast, o cara pode ouvir isso de várias maneiras, né? Ele pode ter um aplicativo de música lá que ele gosta de ouvir, ou ele pode ouvir. Esse podcast pode estar em um outro canal, enfim, no YouTube não faz muito sentido, mas ele pode ter essa oportunidade de ouvir esse áudio de outras formas também. E aí, Tiagão... Um parênteses, né, Digão? Um parênteses só, um abração pro Rodrigo, queridão, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Um abração para você, meu amigo. Pro Renan também, pra Drica, enfim, tem a galera da DIT toda que tá em peso aí, um beijão para todo mundo, gente. Obrigado pela presença. Show de bola. E aí, Tiagão, a gente tá trazendo aí mais um item aí, a gente não poderia deixar de falar aí de UX, né, cara? Gente, não vai mudar no ano que vem, não vai mudar em 2023, não vai mudar em 2025, e se reclamar, não vai mudar até 2300. A experiência do seu cliente, a experiência do usuário, isso não muda. Você precisa entregar uma experiência, no mínimo, gente, falando no mínimo satisfatória, tá? Eu gosto de classificar a experiência, né? Ela é frustrante, satisfatória ou esqueci o nome agora. Putz, meu Deus, Rodrigão, me ajuda aí com o nome. Fugiu aqui. Desejável, vamos lá. Né? Desejável. Então, ou ela é muito foda, ou ela é ok, ou ela é uma bosta. Tá? Então, no português, claro, é isso que eu quero dizer. O Rodrigo brincando que o X não serve pra nada. E isso não vai mudar. A tecnologia, gente, ela sempre vai permitir que uma empresa nova, ela vai, e concorrente sua, ela performe melhor do que você. Só que ela só vai conseguir roubar os seus clientes, ou seja, ela só vai conseguir ter mais share de mercado, share de marketing, share de mercado, share do que você quiser do que você, se eles entregarem uma experiência melhor. Tem preço, enfim, tem um monte de métricas ali que são decisoras da compra, mas a experiência é aquela que faz a pessoa voltar. Então, assim, eu posso comprar uma vez numa loja que é mais barato do que a que eu compro sempre. Se o serviço for ruim, a próxima vez eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas eu sei que eu vou ter aquilo que eu quero no tempo, na qualidade ou na forma que eu entendo como boa. Né? Então, a experiência, ela pode ser... A palavra que eu estou tentando achar, gente, ela está na minha cabeça em inglês. Eu não quero soar metido aqui, então eu vou traduzir. Ela pode ser encantadora. É isso que eu queria falar. Ela pode ser frustrante, satisfatória ou encantadora. Você não precisa ter todas as suas... todo contato com o cliente na sua empresa não precisa ser sempre encantador. Porque se você tentar fazer isso, é conto de fadas. Não existe isso. Mas ela precisa ser pelo menos sempre satisfatória. E quando ela for frustrante, porque isso vai acontecer, você precisa corrigir rápido e trazer um pouquinho para cima do satisfatório. O Gaetan, o Diegão conhece o Gaetan também. O Gaetan é uma figura, beijão pro Gaetan, que não tá vendo a gente porque ele tá na França. Mas o Gaetan, ele sempre falava de uma pesquisa que ele viu na China, quando ele trabalhou por lá, que um cliente que estava bravo, frustrado, e que tinha o problema ou essa frustração resolvida com maestria, ele era o cliente que recomendava a empresa para todo mundo, mais do que aquele cara que nunca teve problema. Por quê? A gente costuma falar que nós conhecemos as pessoas de verdade quando temos problemas com elas, né? Então, quando você briga, quando você se desentende, você sabe de fato com quem você está lidando. Com a empresa é a mesma coisa. Então, assim, você foi comprar alguma coisa de tal marca, veio errado. Você pediu uma comida no iFood, você pediu batata normal, veio batata rústica. Você não suporta a batata rústica porque dentro ela é muito molinha e queima a sua língua. Chegou aquela batata errada. Você entra no chat ali do iFood, manda uma mensagem e a pessoa não responde em 3 minutos,
a sua comida está esfriando. Já vai demorar pelo menos uns 10, 15 para ela chegar. E quando ela te responde ainda, e além de te responder, ela dá a opção, fala assim, quer que eu mande uma outra agora? Aí eu vou aí de carro levar, e vai chegar em 3 minutos para você, desculpa. Isso, é disso que eu tô falando, sabe? Esse tempo de resposta para resolver um problema, ele é muito importante para você não ter um detrator nas redes sociais, mas sim ganhar uma promotora ou um promotor. Aí, Diegão, pra gente falar da questão da importância de UX, tem um estudo velho já, tá? Pelo Design Management Institute, que ele analisa o desempenho empresarial das empresas orientadas a design, né, a experiência, em comparação com o índice SAP ao longo de uma década. A gente está falando de 2004 até 2014. As empresas orientadas a design e experiência, elas de forma consistente superaram em performance as empresas do S&P em 219%. O que eu quero dizer com isso? Se você está preocupado com a experiência que você está dando para os seus clientes ou para os seus potenciais clientes, grandes chances de você outperform, de você deixar para trás, fazer comer poeira aquele seu concorrente que de repente é maior do que você hoje, tá? Tem vários cases disso no mercado, tem esse estudo da Design Management Institute, que é de 2014, tipo, é super velho, isso não vai mudar, isso vai continuar, tá? Mas tem também, tem um caso da Square, a Square, que foi uma empresa que a Amazon tentou engolir, né? E a Amazon, com a grana que tem, ela consegue engolir qualquer empresa que entra no jogo da Amazon. Então a Amazon chega e fala assim, eu vou oferecer o mesmo serviço que você por mais barato e com mais suporte. Se a empresa tenta bater isso, ela perde, porque ela não tem grana para manter essa operação por muito tempo. Então ela sufoca, aí a Amazon vai lá, compra essa empresa por 1/3 do valor. Né? Isso aconteceu com a Square, podem pesquisar aí. Então, é aquele lance, olha para o seu cliente não dá, né? Olha para o seu cliente, para a experiência que você está dando para ele, como você consegue fazer essa experiência rentável também para sua empresa e de uma forma que você vai conseguir se manter no mercado no azul ali. Cara, se você fizer isso, você vai dar uma olhadinha no que seus concorrentes estão fazendo, mas se você continuar focando no cliente, não tem como dar errado. Pode ser que você saia fora do mercado porque ninguém quer pagar pelo que você está pedindo pelo seu produto, mas são outros problemas, tá? Então, para não me prolongar muito mais isso aqui, Diegão, é isso, gente. A preocupação com a jornada do seu usuário, do seu cliente, do seu potencial cliente, da pessoa que está indo ali interagir com a sua marca, ela vai continuar no topo, tá? Nos top 3 ali de coisas que você precisa se preocupar quando você está abrindo qualquer tipo de produto, negócio, serviço, seja uma padaria, seja uma lojinha, seja vender hot dog na rua, seja qualquer coisa, tá? Então, você vai conseguir atingir um market share maior, você vai ter mais uma competitividade garantida ali maior, você vai ter clientes mais leais e você vai ter experiências que vão bater, sim, a dos seus concorrentes, tá? E legal, eu adoro falar isso, né, Diego? Não vou ficar falando o dia inteiro, mas vai lá. Muito legal. Mas o bacana também é que com tudo isso que você fala, né, esse lance das empresas ser muito orientadas a data-driven, né, Thiago? Justamente para ela conseguir ter um bom tracking, ter esses dados e ela saber o que ela faz com esses dados, né? Justamente para ela ver o que métricas são importantes para o negócio. Então, isso é uma coisa que não muda, tá, gente? Essa parte de dados, né, Thiagão? De como que uma empresa realmente ela pode se tornar uma empresa data-driven. Gente, cada vez mais data-driven, tá? Isso não tira aquela parte de... A gente falou isso numa reunião com um cliente hoje. Sim, somos data-driven. Ainda temos espaço para insights. Então, tem muita gente que fala, data-driven vai matar a criatividade. Não, ela tá ali para suportar a criatividade e de você dar ainda mais espaço para a criatividade. Só que de uma forma um pouquinho estruturada, né? Não é... Às vezes até pode ser vou chutar isso aqui e ver o que dá. De uma forma controlada. Então, tem algumas métricas que são importantes hoje, tá? Está muito em alta. Teve um podcast ontem dos sócios, eles ficaram acho que 20 minutos falando de lifetime value e o custo de aquisição. Duas métricas ali que hoje elas são importantes em quase todos os negócios, né? O lifetime value, quanto que aquele cliente ele gasta, né? Ou ele investe nos seus produtos ou serviços ao longo da jornada, sei lá, pode ser num ano, pode ser em 3 anos, pode ser em 6 meses, aí vai variar. E o seu custo de aquisição, ou seja, quanto custou para você
adquirir, entre aspas, né, esse cliente. Ou seja, normalmente é publicidade, né? Você gastou ali, sei lá, R$20 de publicidade, você gerou, você teve, sei lá, 200 novos clientes que ao longo de um ano gastaram R$2.000 com você. Então essa conta é interessante. Então o seu lifetime value, ele tem que ser um número que ele é pelo menos 3 vezes maior do seu custo de aquisição, né? Porque com aquela mesma grana de aquisição, você conseguiu ali um resultado de uma receita 3 vezes maior do que aquela grana da mesma pessoa, né? Então isso é muito importante. Entender as nuances dessas métricas, gente. A gente vê muito por aí a galera olhando o Google Analytics, olhando as ferramentas, sei lá, de métrica, e pegando aquele número bruto como verdade absoluta. É verdade? Ele é verdade. Mas legal, vamos botar uma lanterna ali, vamos entender os grupos. Vamos entender quem são os meus clientes que compram 6 vezes por mês. Quem são meus clientes que compram 2 vezes a cada 2 meses. Então, quem são meus... Cria esses grupos, esse agrupamento de clientes, seja por recorrência, seja por quantidade de produtos comprados, seja por quantidade de produtos ou serviços, seja por receita, por ticket médio, por quanto essa pessoa gasta cada vez que passa com você. Cria esses agrupamentos, porque a partir do momento que você tem esses agrupamentos, você consegue entender o que as pessoas desse grupo X, elas fazem até elas deixarem dinheiro na sua empresa, né? Então, aí você consegue entender como para esse grupo aqui, você vai dar uma experiência melhor. Então aqui dentro, se a gente abrir isso aqui, tem personalização, a gente está falando de você conectar as personas que você faz ali. Tem um artigo muito legal da Krisna, que saiu no blog da DIT hoje, então recomendo a leitura sobre personas. Então, como que você entende o comportamento dessa persona que você estudou, você conecta ela ali com a sua parte do Analytics, né? Para você falar, tá, essa persona aqui, ela tá bem dentro desse agrupamento aqui, de pessoas que compram a cada X vezes, ou pessoas que passam na lojinha a cada X vezes, enfim. Então, para você entender e começar a conectar mais as coisas. Aquela métrica que você vê no seu Analytics, ou aquele grupo de métricas com base em um comportamento, com as personas bonitinhas que estão ali no Miro ou no quadro do físico da empresa de vocês, tá? Então, acho que essa seria a segunda dica que eu teria para dar. Então, agrupe essas métricas e comece a entender, tá? O grupo, como que essas métricas se agrupam por comportamento? Seja por volume, seja por receita, seja por frequência, recorrência, enfim. E o que as pessoas que fazem parte desses grupos estão fazendo antes de entregar ali o valor ou antes de deixar o dinheiro com vocês. Porque ali você consegue ou potencializar aquilo que está indo bem, corrigir as fricções que estão dando errado para um grupo. O que está dando errado para um grupo pode dar certo para outro grupo. Então você entender isso também é legal. Então tem bastante coisa que dá para fazer com isso. Por daí o cada vez mais data-driven, para você usar os dados para entregar uma melhor experiência para os seus clientes nos seus devidos agrupamentos ali. Então, galera, aí, 7º ponto aí que a gente trouxe, né, Thiagão? 8º, né? 8º ponto já. Esse é o 8º já, né? Esse é o 8º, estamos chegando no fim já, gente. Tem mais 2 só. E eu queria puxar agora, porque o Diegão ele faz um trabalho excelente de puxar os conteúdos que eu vou falar, então agora eu vou puxar um que ele vai falar. É uma coisa que eu gosto muito de ouvir o Diego falar sempre, que é sobre o conteúdo gerado pelo usuário, né? Ou User Generated Content, UGC. O Rodrigo falou ali em cima também um pouquinho sobre o UGC, e o Diegão vai comentar um pouquinho mais pra gente sobre essa nona coisa que não muda em 2022. Isso é um tema muito interessante, Thiago. Quando a gente fala de conteúdo gerado pelo usuário, isso é muito rico. Porque para o usuário ele gerar um conteúdo para você ou para sua marca, cara, ele tem que ser lover, ele tem que gastar um tempo, por mais que ele, sei lá, ele foi na sua loja física, ele tirou uma foto, ele postou. Cara, isso é muito legal. O cara, você vende, sei lá, piscinas. E o cara foi lá na sua loja e você tem 10 tipos de piscina. E o cara tirou foto das 10 piscinas e postou um carrossel no Instagram dele. Esse tipo de conteúdo ele é muito rico. E tem uma pesquisa do manifesto do Influencer Marketing que 82% das pessoas elas seguem recomendações de influenciadores. E o mais legal, uma outra coisa também, Thiago, que a gente acredita muito que vai continuar em 2022, influenciadores internos. Porque hoje se fala muito, né, uma empresa contratar influenciadores, mas hoje as empresas estão empoderando os seus colaboradores para que eles se tornem também influenciadores, embaixadores da marca no digital. E isso é bacana porque é um custo muito baixo. Eu tenho um exemplo de um projeto que eu participei, que a gente gastava R$10 mil para gravar um vídeo, porque precisava de uma produtora,
precisava contratar uma pessoa para ir lá falar, às vezes tinha que montar um cenário. E quando a gente mudou, falou assim, poxa, ao invés da gente contratar uma pessoa para falar, por que a gente não olha para dentro da empresa e vê quem manja muito dessa tipologia de produto? Porque esse cara vende há muitos anos esse produto, então ele sabe muito bem sobre ele. Por que ao invés de a gente gravar numa produtora, a gente não usa um celular com um tripé e a gente começa a fazer um piloto de conteúdo sendo produzidos por influenciadores internos? Isso deu muito certo, porque a gente saiu de um investimento de 10 mil para 2 mil, que era um investimento de fazer edição e tudo mais, e a gente conseguiu ter um volume muito maior. Então, assim, eu vejo que isso é muito rico, Thiago, porque as pessoas, elas são influenciadas, né? E quando as pessoas veem outras pessoas falando da sua marca, do seu produto, que ela teve uma experiência muito boa, quantos aqui não se pegou, eu vou num restaurante X, eu vou olhar ali o que as pessoas estão dizendo, as fotos que as pessoas colocaram no GMB, no Google My Business. A gente usa muito isso, né? Então, a gente é influenciado todos os dias pelos comentários, pelos conteúdos, né, que esses influenciadores, eles costumam a postar na internet. E aqui também é uma grande oportunidade. Então, as empresas, elas se aproximar, às vezes o influenciador pode ser um cliente, se aproximar desse cliente, como você está próximo dele e ele está gerando conteúdo para você nas redes sociais, enfim, ou nos canais deles. Então, Tiagão, a gente acredita muito nisso, então aqui a gente não está falando de personalidade nem pessoas famosas, a gente acredita muito que o conteúdo gerado pelo usuário pode ser gerado por qualquer usuário. Desde uma pessoa que trabalha na empresa, ou um cliente que comprou naquela loja, ou alguém que estava pesquisando, ou fez alguma pesquisa e gostou, e está falando sobre aquela marca. Sim. Então, a gente... Vai lá, Tiagão, quer complementar? Não, tem uma coisa muito legal nisso que você está falando, né? Porque, por exemplo, as empresas novas que não têm grana para contratar um super influencer, seja um super influencer ou seja um micro influencer do bairro ali, a galera que não tem essa possibilidade, mas tem cliente... Cara, pede pros clientes, fala assim, cara, faz um unboxing do meu produto, compartilha com a gente via... Eu tava conversando com o pessoal do Instagram semana passada, e eles falaram justamente isso, falaram, cara, isso é ouro, porque você pega isso ali, sei lá, no seu Instagram, põe no Stories, deixa um Stories fixo ali, com a experiência das pessoas que já compraram com você, sendo famosas ou não importa isso, tendo 1 milhão de seguidores ou não, se você consegue ter não precisa ter um volume absurdo também, assim, ali 5, 6, 7, 10, qual que é o número de conteúdo gerado para o usuário que vai te ajudar a progredir nas vendas, se você estiver vendendo produto, né? Ou contratação de serviço e tal. Então, não precisa ficar preocupado e olhando, olha aqui, esse perfil aqui deixou um comentário da gente, mas ele tem 50 seguidores. Não é importante. Tudo bem, mas aquilo que aquela pessoa falou, quando você salva aquilo e deixa exposto para os seus 200, 300, 100 mil seguidores, é mais uma pessoa que normal, né? É mais uma pessoa que as pessoas sabem que não está ganhando grana para falar aquilo, para falar bem de você, ou às vezes até uma crítica que foi resolvida, etc. Então, não se prendam na quantidade de seguidores que as pessoas que estão comentando sobre o seu produto ou serviço têm, porque eu acho que você acaba perdendo em ouvir o que as pessoas estão querendo dizer, mas também conseguir, de repente, usar isso em favor da sua marca, né? Porque as pessoas sabem que não é alguém que está ganhando grana, foi alguém ali que de forma... voluntária falou bem da sua empresa, então, ou do seu produto ou do seu serviço. Eu só queria complementar com isso, Diegão. Pô, legal. E a Brenda tá comentando aí, né, que é ótimo quando você conhece a pessoa e ela posta sobre algo, né, que ela gosta bastante aí, de não só também de influências famosos, né, isso é bem legal. E com certeza isso daí continua muito forte em 2022. E para a gente finalizar aí, o nosso 10º ponto, né, Thiago? A gente traz aí sobre estratégias omnichannel. Hoje eu estava conversando com um cliente e a gente faz campanhas para venda e-commerce, só que tem muito cliques no click to call, que ali você coloca uma extensão no anúncio, onde a pessoa pode ligar para um número de telefone. E a gente pediu para ele reservar um número exclusivo para essa campanha. Só que aí, pessoal, não é uma venda digital. Esse cara, ele tem vários canais. Ele vende no e-commerce, ele vende no WhatsApp, ele vende no televendas, ele vende na loja física, ele vende pelo app, ele vende pelo aplicativo. Então, quando a gente fala de estratégia omnichannel, é justamente isso, né? Como que a gente consegue utilizar aquilo que a gente falou, né, de leque de mídia digital que a gente tem hoje para
atender os objetivos, por exemplo, no nosso caso, dos nossos clientes. E é muito legal isso, porque a gente colocou o 0800 e a gente começou a medir, por exemplo, quantas pessoas ligaram naquele 0800, porque é um número exclusivo, que ninguém conhece aquele número. Então, essa pessoa, ela veio de uma campanha digital, mas ela está ligando no televendas da empresa e o televendas está fechando uma compra. Então, quando a gente fala de estratégia omnichannel, claro, a empresa ela tem que ter multicanais de venda, então a gente não consegue falar de omnichannel para uma empresa que só vende, por exemplo, ele só tem loja física, ele não vende no e-commerce, não vende no app, ele é uma empresa monocanal. Então, esse tipo de estratégia não serve para ele. Se ele só vende na loja física, ele vai fazer uma campanha local que vai atender a problemática dele. Mas se ele vende naquele local, mas ele também vende no aplicativo, no e-commerce, em outros canais, a estratégia omnichannel, ela se encaixa muito bem para esse tipo de varejista, tá? Isso é um grande desafio, porque quando a gente fala de estratégia multicanais, a gente vai entrar em investimento. Então, eu vou investir em mídia mais offline ou mais em mídia digital? Ah, Diego, mas o meu negócio é físico, mas o digital, ele impacta o físico também. E como você equaliza esses investimentos de marketing, não que você vai deixar de fazer. Às vezes você faz investimentos que funcionam muito para você, com as mídias que você trabalha, e você precisa continuar em 2022, mas aqui a estratégia omnichannel é muito mais isso. Você entender bem o seu negócio, os canais que você tem de vendas e quais são as mídias ideais para você trabalhar a performance daqueles canais, né? Então, trabalhando essa estratégia de marketing digital mais omnicanal. E importantíssimo também, né, dentro dessa estratégia, você conseguir traquear tudo isso que você está fazendo para você realmente medir. A gente tem um exemplo de um outro cliente, a gente não pode contar, mas ele tem uma taxa de conversão X do e-commerce, ele tem uma taxa de conversão X de Story Visits, ou seja, quantas pessoas ali acessaram o seu e-commerce e depois foram até uma loja física, tá? E agora ele começou a fazer uma campanha de WhatsApp. E essa campanha de WhatsApp, ela gerou uma conversão 30 vezes maior que as campanhas que a gente já estava fazendo. Claro que era uma campanha com uma base segmentada e tudo mais, mas quando a gente fala de estratégia omnicanal, a gente viu que ele é um canal importante e que ele poderia utilizar essa estratégia de enviar para a base, porque ele tem um opt-in para ter esse relacionamento com o cliente dele via WhatsApp. Mas como outras mídias, como o Facebook, o Google, a própria programática, pode potencializar a venda nesse canal que é um WhatsApp. E às vezes, pessoal, esse canal do WhatsApp, ele vende um estoque que às vezes nem dele é. Ah, é um marketplace? Às vezes é um estoque de um terceiro. Ou às vezes pode ser um estoque que ele está usando da loja física, que é o conceito do ship from store, você usar o estoque da loja. Então, o lance da estratégia omnicanal, às vezes ela vai muito mais além do que você olhar o canal isolado e uma mídia isolada. É você entender bem os seus canais e todo o leque de mídia que você tem para você conseguir gerar performance. E a gente acredita muito nisso porque muitas empresas que eram monocanal, elas começaram a ter outros canais de vendas, como, por exemplo, o WhatsApp, né? Elas tiveram que fechar as portas na pandemia e elas se reinventaram com outros canais. Então, a gente acredita muito aí na estratégia omnichannel aí, como muito forte aí também em 2022, né, Thiagão? Total. E assim, de venda ou de relacionamento, tá, gente? Vamos pensar. A Apple é uma empresa omnicanal. Eu tô aqui com o meu iPhone, eu tô com o meu Mac aqui na minha mesa. Se eu copiar um texto no meu celular e der um colar no meu computador, o texto que eu copiei no celular, eu colo no computador. Se eu abrir uma página aqui no meu navegador no celular e quiser no computador mandar ela para o celular, tá tudo interligado. Então, embora sejam dispositivos diferentes, eles têm uma ligação invisível aqui que eu consigo passar a informação de um para outro de forma fluida. Então, quando a gente fala de omnicanalidade, o Diegão, a gente somos especialistas em varejo, né? Então o Diegão trouxe aqui bem, puxou bastante para a parte de varejo, mas pensa na sua realidade. O que é omnicanal? É um celular e um computador? É um celular, um relógio, um fone de ouvido? É um dispositivo X que a gente ainda não conhece? Então, explore isso, tá, gente? E acho que a gente está próximo do fim aqui, né, Diegão? Para falar uma coisa, gente. Acho que a última coisa que não vai mudar em 2022 é os pontos físicos não vão morrer. Acho que isso é uma coisa que o Diego fala muito. O Diego fala isso desde 2013, quando o digital começou a virar um negócio absurdo, aí rolou aquela
aquele boom que a loja física ia morrer, você via a loja em shopping fechando. Não vai morrer, né? A gente não acredita nisso também. A gente acha que o ponto físico é um ponto relevante demais. E agora, só para fechar, só para fazer um recapitulativo, a gente tem 2 minutinhos aqui antes da gente ser expulso pelo Instagram, tem um recapitulativo. Então, o primeiro ponto que a gente trouxe, a gente falou aqui que o digital, a gente trouxe números, né, que o digital só está crescendo e vai crescer ainda mais, né? Depois a gente falou aqui do investimento em mídia paga, isso não vai mudar, isso vai continuar e vai aumentar. A importância da busca, tá? A importância aqui de novo falando um pouquinho de redes sociais, mas a consolidação definitiva do TikTok no Brasil. Depois a gente falou de conteúdo interativo e os podcasts principalmente, né? Depois a gente trouxe aqui a importância de automatizar partes da sua rotina ali, então de usar machine learning, usar inteligência artificial. Gente, o 7º ponto, experiência é importante e vai continuar sendo pelos próximos 3.000 anos, tá? Então, tratar bem seus clientes, usuários. Data-driven, então, assim, saber medir as coisas e clusterizar essas medições, tá? Essas métricas e saber quais métricas são importantes para vocês. Vocês não precisam ter 300 mil KPIs, não. Vocês podem ter ali 10, 15, 4 que você olha mês a mês, semana a semana, enfim, mas que são de fato importantes para você e para o seu cliente. O GC, né, o conteúdo gerado pelo usuário. Então, aqui o 9º ponto de coisa que a gente não acha que vai mudar, que só vai ser escalado em 2022. E finalizando aqui com as estratégias omnicanais, seja para venda, seja para relacionamento, seja para o que for importante para você, mas foque ali nessa omnicanalidade, que é alguma coisa que vai dar bom pra caramba. E tem as agendas positivas também, né, Diegão? Acho que a gente não pode deixar de falar. Então, gente, 2022, a gente está saindo um pouco de marketing digital aqui, mas saúde mental da galera que trabalha com você, focar no bem-estar, em tentar fazer com tudo que a gente precise para viver bem, para viver feliz, para viver saudável, aconteça e cuidar dos nossos, né, Diegão? Acho que a gente podia fechar essa live com esse resultado. Então, com esse conteúdo. 2022, vamos cuidar de quem está perto da gente. De quem tá longe também. De quem tá longe também. Todo mundo que puder cuidar, a gente cuida. E com certeza uma coisa que não vai mudar, com certeza não vai mudar mesmo em 2022, são as nossas lives, tá, pessoal? Então, obrigado por você que ficou aqui até o final. A gente faz aqui a nossa última live do ano, mas ano que vem a gente volta com tudo. Então, se você puder aí compartilhar, adite, curtir, a gente tem produzido bastante conteúdos, não só aqui como conteúdo de live, mais conteúdo de podcast lá no nosso canal no Spotify, os conteúdos de artigos que a gente publica em nosso blog. Então, a gente te convida para você ficar super à vontade para acessar os conteúdos da DIT, compartilhar e seguir aí a DIT nas redes sociais. Bom, podemos encerrar, né, Thiago? Então, pessoal, esses foram aí os 10 pontos que a gente queria trazer para vocês, que a gente acredita muito que não vai mudar no marketing digital para 2022. Esperamos vocês na próxima. Para quem aí a gente não vai falar, desejamos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, boas festas e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.